Eu sinceramente estou começando a ficar irritado com o Arthur Lira, porque ele politicamente é fraco. Que político fraco que é o Arthur Lira? Ele comete erros amadores. Olha só o que ele está querendo fazer. Ele está querendo empurrar a votação do arcabouço fiscal para pressionar o governo. Só que isso é um erro dele, porque o governo vai falar o seguinte: beleza, você não quer votar, a culpa vai ser sua. Nós vamos fazer a nossa parte e o mercado vai cair matando em cima de você. E com a aprovação do Lula alta, ele faz cálculos políticos errados, o Lira. Por isso que ele vai ser destruído muito em breve pelo Lula e pelo Renan Calheiros. O Lira, na minha opinião, é o político mais supervalorizado e hiperdimensionado da nossa história. O que você acha do Arthur Lira? Você vai colocar nos comentários. Ele é um grande político ou ele é simplesmente um patetão? E outra, Lula vai destruí-lo? O que você acha da aprovação do Lula? Porque o Lula está bem avaliado. Deixa o seu like se você concorda comigo que o Lira vai ser destruído, já está destruído na verdade, e se inscreva no canal. Eu quero começar falando da aprovação do Lula, porque isso já mostra o erro de avaliação do Arthur Lira. Saiu uma pesquisa da Quest que mostrou que o Lula está surfando a sua maior aprovação do governo até o momento. Lula tem 42% de aprovação e tem aí 24% de rejeição. Esse cenário do Lula deu uma bagunçada no xadrez político. É claro que agora nós precisamos esperar para ver como que vai ser a reação da população com o aumento do preço dos combustíveis, porque isso é algo que pega a classe média e o Lula teve uma melhora na avaliação da classe média. Só que se o Lula passar por esse momento sem grandes danos e a população absorver e interiorizar o aumento do preço dos combustíveis, vai ser difícil segurar o Lula na aprovação alta. E aí nós temos que discutir os motivos da avaliação para vocês perceberem como o Lira é um político fraco. Fraco. Porque na minha opinião, com 8 meses de governo, o Lula não apresentou nada de grande impacto para a vida das pessoas. Ele não apresentou um Luz para Todos, ele não apresentou um ProUni, porque ele ainda está arrumando a casa. Ah, houve uma queda da inflação? Concordo. Houve uma redução do valor do dólar? Também concordo. Os preços caíram um pouquinho? Caíram um pouco. Mas impactos sensíveis mesmo, como Luz para Todos, mais médico, ainda não aconteceu. Então por que o Lula está melhorando a sua avaliação? Porque ele conseguiu pacificar as relações institucionais. Ponto. E há também uma cobertura da mídia que não é tão pesada com o Haddad. O Haddad é só elogios. E por que o Lula ele consegue melhorar essa aprovação? Porque ele pacifica as relações institucionais, não ataca a imprensa, não ataca o Congresso, não ataca nada, porque ele aposta na negociação. Ele aposta na política, ele aposta no diálogo, o que o Bolsonaro não fazia. E tendo políticos fracos, como ele tem hoje, como adversários, fica muito fácil para um cara como o Lula, que é um gênio da política, dançar e colocar esses caras no bolso. De fato, o Lula tem muita sorte. Não a sorte que vários comentaristas atribuem a ele. Porque o Lula ele começa a ter um bom desempenho econômico, é sorte. Não, os governos Lula 1 e Lula 2, ele foi muito bem porque teve a sorte das commodities. Os caras não conseguem admitir que a política um pouco mais à esquerda melhora a economia, esfregando na cara de todos eles que defendem uma política liberal que não dá certo. Não dá porque nós precisamos ter um olho para o social. E não é um olhinho assim, não, é um olho voltado para o social, como o Lula faz. Então a sorte do Lula não está nas suas realizações e na sua competência para administrar o país. Não como esses lorpas da imprensa falam. A sorte do Lula está em enfrentar políticos fracos. A sorte do Lula é ter o Arthur Lira como adversário. O Lira é um nada em termos políticos. É um nada. Eu nunca vi político tão supervalorizado como é o Arthur Lira. Colocam ele como um grande político. É aquele que manda no Brasil. William Vac, da CNN, teve a pachorra de falar que o Arthur Lira mostrou recentemente por conta daquela discussão com o Fernando Haddad quem é que manda. Onde que o Vac tá com a cabeça? Eu vi lá os comentaristas da CNN. A CNN demitiu vários, demitiu o Janaína Pascoal, o Marco Antônio Villa, que fazia uns comentários pífios sobre política. Tem lá aquele Poit. Não dá, cara. Não dá. O Lira joga mal. Ele é fraco. Ele nem se compara, por exemplo, com o Renan Calheiros. Ele joga mal. Eu vou explicar o que está acontecendo. O governo teve a aprovação do arcabouço fiscal. Foi pro Senado, foi votado, vai voltar para a Câmara. O Lira não quer votar o arcabouço fiscal. Por quê? Porque ele quer pressionar o governo.
Ele quer pressionar o governo por cargos, ele quer pressionar o governo pra mostrar que ele tem poder. Só que ele erra, porque o governo falou o seguinte: tu não quer votar? Beleza, você não vai votar. Nós vamos enviar a nossa parte, que é o orçamento de 2024. Ah, se for aprovado o arcabouço fiscal lá, a gente refaz, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ah, mas e se não for aprovado o arcabouço fiscal até o fim do ano? Não tem problema pro governo. Porque a avaliação do governo, e o governo está correto nisso, é que se o arcabouço fiscal demorar para ser aprovado, o mercado e os agentes econômicos vão culpar o Arthur Lira, porque é ele que está segurando a bagaça. Então o Lira não sabe fazer cálculo político. Ele erra, e são erros assim primários. Não dá para um político, presidente da Câmara dos Deputados, ter uns erros de Kim Kataguiri da vida. Ele não é o super político. Eu fico louco quando eu vejo um político super valorizado, em termos, nossa, esse cara joga muito e não joga nada. Não joga nada o Arthur Lira. Olha o erro que ele tá fazendo. Ele quer ficar fazendo afago ao mercado, mas ele vai acabar se queimando com o mercado porque é tonto politicamente. Porque ele ficou todo revoltadinho, né? Ah, o Fernando Haddad falou que tem muitos poderes, a Câmara dos Deputados, coisa do tipo. E ele faz isso por quê? Porque ele quer causar o mal-estar, causar o constrangimento. Haddad está usando esse caso para não pautar a votação de taxação de grandes fortunas, porque ele quer fazer acenos ao mercado. Talvez para cacifar sua candidatura para o Senado ou até para ser um vice-candidato à presidência da República em 2022, 2026, na chapa do Tarcísio, porque o Tarcísio está migrando para o PP. Dizem aí a boca miúda. Então, ao mesmo tempo que o cara quer afagar o mercado, ele comete esse erro, dá esse tiro no pé. Ah, Lira, faça-me o favor, você vai ser destruído mesmo pelo Renan Calheiros, porque você não anda na mesma rua do Lula, do Renan, desses grandes políticos que sabem fazer composição, o que você não sabe fazer. Porque se o Lira fosse esperto politicamente, o que ele iria fazer? Ele ia compor com o Lula. Ele ia compor com o Lula, ele não ia causar dificuldade alguma, ele ia se unir ao Lula. Lula, vem cá, o que você quer de mim? Ora, você quer isso? Eu não vou criar dificuldade alguma para você. Mas, em troca, eu quero que você controle o Renan Calheiros na votação, na eleição de 2026 para o Senado, porque são 2 vagas, dá para nós 2 irmos. Então você não me atrapalhe lá. Já tá ótimo. Ou, pelo menos, um ministério e a sucessão na Câmara dos Deputados. Porque o que o Lira tá fazendo? Ele está criando dificuldade, o governo vai apoiar um outro candidato, ele vai se lascar. Então era compor com o Lula, chega junto, vamos fazer, a gente faz esse bem bolado, vamos fazer a dobradinha, não vou criar problema para você, eu vou pautar tudo. Ah, grande fortuna, taxação de grande fortuna não vai passar? Aí é o problema do governo, eu vou pautar. Mas você que articule aí, isso é política, isso é conversação, isso é negociação, o Lira não sabe fazer isso, por isso que vai ser destruído. Porque o Lira, ele precisa ser de novo, ou eleger o seu sucessor para ser presidente da Câmara dos Deputados. Mas como ele está criando tanta dificuldade, o que o governo vai fazer? Lira, não dá para confiar em você, meu amigão. Nós vamos fazer o jogo do Renan Calheiros, que está compondo com o Gilberto Kassab, para que o PSD e o MDB consigam fazer uma chapa forte o suficiente com os votos do governo para derrotar o candidato Arthur Lira. Talvez com o Antônio Brito, que é o deputado federal da Bahia, do PSD. Ou até com republicanos do Marcos Pereira, que é o partido do Tarcísio de Freitas. E aí, Lira? Vai perder o poder. Se tivesse composto, se tivesse feito tudo bonitinho, Lula, me dá um ministério. Bota aí o Fufuca e depois me dá um ministério. Pra eu ter poder aí, Tava tudo certo. Mas não. Por quê? Porque Lira é um amador na política. Fraco. Político mais hiperdimensionado, supervalorizado da nossa história. E eu, como gosto de ver esse jogo dos bastidores, a jogada aqui, a jogada colar, eu achei uma boa jogada do Arthur Lira. Usar o caso do Haddad para poder barrar a votação. Foi uma boa jogada. Mas é um lampejo de alguém que é muito fraco. Muito, muito fraco. E eu gosto de ver essas jogadas. Mas ele não me empolga mais, só me decepciona.